Vamos ser breve? Dá pra gravar esse vídeo em 5 minutos? Nossa senhora. Pra não ficar Vocês extenso, já né? viram que ele não vai falar nada do livro dele, né? Então, este vlog vai ser sobre Beleza Negra, o livro que vocês indicaram no potinho. Quem indicou esse livro foi o José Almeida, lembra dele? Lembra? Ele também sumiu do canal, mas... Enfim, foi ele que indicou. Esse livro pra mim foi uma surpresa, porque, né, como vocês estão vendo pela capa, minha capa é antiguíssima. Ele se trata sobre cavalos. E eu já falei aqui no canal em alguns vídeos antigos Pode falando. que eu não sou muito fã de livros de animais, principalmente de cavalos, né? Eu li o livro da Jojo Moyes sobre cavalos, vê se eu acho o link pra deixar aqui. E o livro assim, não me apeteceu muito, sabe? Não morri muito. E quando esse livro foi sorteado, eu vi sobre o que se tratava, eu falei, ai, vamos lá, né? Vamos lá ler um livro sobre cavalo. Existem livros, abordagens e abordagens. Exemplo, tem um monte de livro hot que você gosta, mas tem livros que você não gosta. Isso é verdade. Seria um bom tema pra vídeo. Mas vou Não gravar vai não, vai, não inventa não. eu tô com preguiça. Mas não foi só eu. Mais pessoas do grupo que está lendo comigo também ficou bem assim, quando, né, viu que seria ele o livro que a gente leria. Mas me surpreendeu, porque nós acompanhamos essa história pelo ponto de vista desse cavalo, Já eu volto. que é justamente o Beleza Negra, né? E ele cresceu junto com pessoas que cuidam bem deles. Mas ao contrário deles, eles também se deparam com outras espécies de cavalos que não têm uma vida tão boa e bem cuidada como eles têm. Então a gente acompanha esse estilo de vida deles e como é que faz para eles serem amestrados, o processo que é um tanto até desconfortável, os cuidados ou a falta de cuidados que as pessoas têm com eles. Mas é contado pelo ponto de vista do cavalo? Do cavalo. Como que se ele fosse um humano. E é tão incrível. Me impressiona realmente você gostar do livro. Esse livro, ele é incrível. Eu achei que fosse o da Jojo Moyes, deve ser contado pela perspectiva de uma pessoa, certo? Sim. Então, mas o foco do livro de Jojo Moyes, por exemplo, o único que eu li sobre cavalo... O cavalo não fala não, né? Não. Então já é um ponto positivo. Não fala. Mas é tipo assim, a gente tá na mente do cavalo. Então, a gente narra tudo que ele sente, tudo que ele pensa. Então a gente vê os outros cavalos, sabe, serem mal cuidados. A resposta dos cavalos mediante aos cuidados de seus patrões. A gente vê, eles relincham, eles não deixam você colocar sela, não deixam colocar... Como é que é o nome? Coloca aqui no pé? Esqueci o nome agora. Agora esqueci também, estribo. Acho que seria outra coisa. Eu acho que é estribo. Esqueci o nome agora. Enfim, todos os apetrechos que colocam nos cavalos, né? Pra eles poderem andar. Então, ele conta o desconforto, a falta de cuidado das pessoas que colocam, principalmente um negócio tipo um focinheiro, mas não é bem um focinheiro, que entra dentro da boca do cavalo. Eu esqueci os termos agora, gente. Enfim, tô gostando bastante desse livro, que o Miquel já começou a ratear aqui. Vou passar a vez pra ele. E só salientar que o livro, ele tá me tocando bastante. A gente já sabe, né, que a gente não pode maltratar, tem que tratar bem os animais, mas dentro da cabeça do Beleza Negra, a gente sente, sabe, realmente como se estivesse na pele deles. É Ficou isso. bem bosta esse final aí. Vai dó, Micael, é porque você é humano. Se você ler, se você ia sentir, você ia perceber. Fale sobre o seu livro. Ai. Eu tô lendo o Código de Atlântida. Relendo. Relendo, Agora os vlogs tá saindo certinho, então os livros não tá saindo mais fora de ordem da leitura do Miquel. Por enquanto. Ele falou em outro vlog, ele avançou, então tá saindo certinho agora Eu os já vi essa vlogs. história 2 vezes acontecer. A gente pega, grava, aí igual começa a gravar 3 vlogs de uma Não. vez só. Tô gravando um vlog por vez agora. Tem um pra sair, que eu vou editar, vai ser depois o vídeo de leads, e depois vai sair esse. Eu agradeço. Teve uma Mas vez eu que não a faço Glaucia gravou um vlog, gente, que eu fui editar quando minha filha tava quase falando já. E ela tava grávida ainda. Mas agora eu consegui postar todos e estou em dia com os vlogs. Código de Atlântida. Eu já mencionei pelo menos 2 vídeos, que esse daqui foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu voltei pra leitura, há muito tempo atrás. Então não vou entrar em muitos detalhes sobre a história por enquanto, porque depois vai ter resenha também. Inclusive eu mencionei na live que a gente fez. Vocês não viram a live? Vou deixar o link aqui. Aqui, pra você ter ideia, quando que eu comprei esse livro aqui, eu não tinha nem carimbo ainda, né? Então, depois só carimbei, mas nem coloquei data. Não vê não, porque tem vários livros hoje que você lê e não carimba, então não dá pra ir por essa ideologia não. E eu tô lendo bastante, hoje eu li umas... Eu mesmo, ele pegou firme hoje. Ó, só depois que eu acordei, eu li 50 páginas, só hoje, e ainda são 10 horas da manhã. Será que teremos 2 livros no vídeo? Tá bom ou não? Tá ótimo. Não sei, 2 livros talvez não, porque já é dia 20... Não, dia 20 não. Hoje não quer, hoje é dia 13. Não, pode ser que tenha 2 livros esse mês, hein? Só que quando esse vlog sair, Já vai ter eu finalizado. vou ter finalizado esse livro, vou ter finalizado outro. Não, vai, porque não vai. Porque esse livro aqui eu vou terminar no final do mês, então ele vai sair o mês que vem. Esses Exatamente. vlogs vai ser o mês que vem. Exatamente, é o que eu disse. Mas não vai ser pra começar em 1984, né? Esse foi o livro. Não, eu vou ler outro antes. Esse foi o livro que venceu no grupo lá dos membros, que o pessoal escolheu pra ele Quando ler. sair esse vlog, provavelmente já vou estar lendo esse livro aí com o pessoal. Já mesmo. Acho que vai rolar até releitura. Parece que a Erika vai querer reler com você, parece. Eu gostaria de reler, é que eu li esse ano, tá bem recente ainda. Se não tivesse tão pouco tempo, eu releria com você. Eu tô curtindo bastante esse livro aqui pela aventura, sabe? Você
Entra naquele universo, você imagina os tiroteios que acontecem. Nossa, nem lembro de tiroteio aí. As escavações. Ele se passa em vários locais, então a gente tem aquela mudança de ambiente. Então, tá sendo uma leitura bem bacana. Tem algumas falhas, mas eu vou abordar depois melhor na resenha. Você tinha que ler o livro do Dan Brown. É muito parecido. Ele se passa em vários locais porque ele fica correndo, né? Uhum. Indo pra lá e pra cá. É muito igualzinho. Dá pra ser muito bem ser escrito pelo Dan Brown. Então depois a gente volta aqui pra poder dar continuidade nesse vlog. Porque já passou dos 5 minutos de falar, por isso que ele... Talvez a Glaucia volte sozinha, mas é isso. Miquel queria abrir um box, mas tem umas caixinhas pra abrir. Eu falei, eu preciso gravar urgentemente, porque falta isso pra acabar. Quem queria abrir as caixas? Eu. Ah, bom. Mas eu vou abrir. Quem você depois. falou que queria abrir as caixas? Você. E aí eu quero abrir as caixas? Claro que você quer, também te interessa. E um pouco. Apesar de que tem uma que ele não vai abrir agora, porque é presente de aniversário. Por mim, Só... deixa pra abrir essas caixas só ano que vem. Não pode, que é de parceria. Se não fosse parceria e projeto de leitura, que vai ser o mês que... vai ser semana que vem, e eu nem fiz o cronograma ainda, então é urgente. Enfim, vamos lá. Beleza Negra. Eu já li quase tudo. Falta quantas páginas pra mim terminar? Falta 35 páginas pra mim terminar e só agora eu consegui vir fechar. Bem, o livro é separado em 2 partes. Eu já avancei bastante a segunda parte. E na segunda parte, a história tem uma reviravolta. O Beleza Negra, que é o cavalo, o personagem principal, ele passa por uma mudança de rotina pela qual ele cresceu, estava habituado a conviver da forma de que foi tratado, para uma totalmente diferente, drasticamente diferente. E essa segunda parte, vamos dizer que ela é um pouco mais dura, um pouco mais dolorosa, porque a gente vê através dos relatos e ele passa por várias experiências com pessoas... Eu tô falando o que ela tá pensando. Pensando que colocaram a focinheira nele e meteram Chicote? uma carroça pra poder... Como você puxar sabe? a gente. Nossa, tá muito claro. Mas não é só isso. Eu tô te dando um exemplo. Não dá pra me contar o livro inteiro em apenas 1 minuto. Então, o que acontece? Ele passa por várias experiências. E a gente acompanha as várias funções na qual um cavalo, né, pode trabalhar. Então, sim, ele vai sofrer porque ele vai passar por mão de muitos homens. Alguns que não sabem nem o que tá fazendo, não sabem nem o que é um cavalo. Então, pega uma sela, pega uma focinheira e mete lá no cavalo e acaba maltratando. E tem um momento daqui da história que o Beleza Negra, ele se separa da Gengibre, que é uma égua, uma companheira que esteve com ele até então, até ao longo da sua vida, e quando eles se separam também. E a Gengibre, ela tem uma personalidade muito diferente do Beleza Negra. O Beleza Negra, ele é mais obediente, e a Gengibre era mais rebelde, vamos dizer assim. Então os dois se separam e, claro, devido à personalidade, particularidade de cada um, eles passam por experiências diferentes. Enfim, gente, essa segunda parte é bem mais dolorosa. Eu já vi amansar cavalo. Já viu? Uhum. E como que é? Pra quem tá de fora, pro peão, é exaustivo. Cavalo é torturante. Só que é assim, você fala de amansar cavalo no caso de cavalos rebeldes, né? Só que muitos cavalos, eles reagem com rebeldia porque as pessoas que cuidam deles não entendem cuidar, respeitar um cavalo. Hoje os minha filha tratamentos. deitou no chão porque ela queria pegar uma motoquinha. Ela reagiu com rebeldia porque eu não sabia que ela queria a motoquinha. Então, é por não saber. É muito interessante esse livro. Eu vou falar pra vocês, eu pretendo ver o filme. Eu vi o trailer, que é bem diferente, mas eu quero ver o filme pra me passar um feedback pra vocês sobre a adaptação. A adaptação é recente, se eu não me engano. Sei, falta só 35 páginas, também não vou falar muito, mas é um livro muito emocionante que, enfim, tá me surpreendendo muito. Já me surpreendeu, né? E no último teve eu vim passar meu feedback final. Meu veredicto. Agora o Mikael. E o quê? Não vai falar da sua leitura? Não li tudo ainda. Leu tudo o quê? Eu não li tudo. Já faz 2 vlogs que o Mikael tá no Código de Atlântida e não caga nem sai da moita. Tá bom, pelo menos eu apareci em 2 vlogs, já que não aparece nenhum. Mas você não apareceu ainda, deixa. Derrubou a caneta do box. Vamos gravar? Ali, ó. Tô com preguiça. Muita preguiça. Mas no próximo tape, te aparece aqui. Corta. Voltei pra finalizar o vlog de Beleza Negra. Vou falar de 2 livros. Nesse último tape do Beleza Negra, vou falar mais de outro. Aproveitar o ensejo, aproveitar o tempo. Bem, vamos finalizar o Beleza Negra. De forma geral, eu gostei bastante do livro. Foi um livro que me surpreendeu. Quando eu sorteei, eu tive que ficar desanimada, porque eu já falei algumas vezes aqui no canal que eu não sou fã de livros de cavalos, nem de nenhum tipo de animais, né? Não que eu não goste dos animais, mas simplesmente assim, não são assuntos que me interessam. Já li outros de cavalo, um até da Jojo Moyes, que eu esqueci o nome, deixar a capinha aqui, e não morri muito pela história. Mas, quando eu peguei esse livro, já
nos primeiros capítulos, ele já me ganhou. Com certeza esse livro me fez enxergar de uma forma diferente os cavalos. E eu vi que dependendo da história, da forma que é escrita, que é construída, a gente pode gostar, assim, de um livro. Eu assisti metade da adaptação mais recente do Beleza Negra. Tem 2 adaptações. A antiga eu não achei em nenhum serviço de streaming. Eu queria assistir, que eu acho que é a mais fiel ao livro, mas não achei. Então eu assisti metade da segunda adaptação, que a protagonista é até a Renesmee. Eu vou falar assim, que aí vocês vão saber quem que é. Sim, a Renesmee, que é a filha da Bella e do Edward. Bem, eu assisti essa metade, não tive tempo de finalizar até vir gravar esse vlog. Como eu queria liberar esse vlog dentro do prazo, não queria mais, né, soltar vídeos tão antigos pra vocês. Então eu vou passar meu feedback até a metade onde eu assisti. Eu percebi logo de cara, eu já tinha visto o trailer, mas com a metade o filme tem 2 horas, assisti 1h10. Que o filme simplesmente foi baseado, realmente, pegaram só a essência da história do Beleza Negra, do livro, pra fazer a história do filme. Porque a gente acompanha a história do Beleza, na verdade é a Beleza, é um cavalo fêmea. Ela é tirada de sua família, eles vivem num campo, num local onde só tem cavalos, ele é separado de sua família e é levado a um determinado local. E lá ele acaba conhecendo uma moça, que é essa Renesmee. E essa moça perdeu os pais dela, então ela tá muito fechada, muito dentro, né, de si, não quer papo com ninguém, com o tio, que nunca tinha dado atenção pra ela até então. Essa moça, a Jo, ela vai se aproximando da Beleza e elas vão criando um vínculo, porque a Beleza, ela perdeu, foi separada da família dela, e a Jo também, né, perdeu os pais. Então as duas sentem essa afinidade e vão se aproximando, e a Beleza permite que a Jo a dome, cuide dela. Elas vão criando um vínculo mesmo sentimental. Alguns elementos do filme tem aqui no livro, mas assim, de forma diferente, porque são outros personagens, como o incêndio que tem lá na fazenda. Então, a partir desse incêndio, tem no filme também, a vida da Beleza toma outro rumo, ela é alugada, né, pra outra família cuidar, e aí começa um pouco dos maus tratos. Porém, não é mostrado tão intenso como é narrado no livro. No livro a gente sente na alma, sabe, ao ler as descrições. Não sei se é porque a gente tá dentro da cabeça do Beleza Negra, no livro. Mas o filme me incomodou bastante, porque eu achei ele extremamente estereotipado. Eu achei que faltou naturalidade na interpretação dos personagens, nos diálogos. São tudo muito... Sabe, a gente parece que já sabe o que eles vão falar, como que eles vão reagir. São cenas e situações que a gente já viu em outros filmes, e isso me incomodou demais. Sinceramente, não gostei do filme. Até onde eu assisti, não gostei do filme. Ele tem sim a essência do livro, mas eu achei muito estereotipado demais. Eu queria ver o primeiro, que eu creio que seja mais fiel ao livro, mas não achei. Se alguém souber aí onde tem a primeira adaptação, me diz aí onde que tem pra assistir, porque eu gostaria, né, de ver a história do Beleza mesmo, narrada de uma forma mais próxima, fiel ao livro. E agora eu quero falar com vocês sobre um livro que eu li com a Jaqueline, que ele até tá meio zoadinho, porque eu levava na minha bolsa do serviço, na minha mochila, e ele não tem orelha. Então livro que não tem orelha, a gente já viu, né, como é que fica, ó, tá bem zoadinho. É O Idiota, do Fyodor Dostoiévski. Eu já li uns 3 livros dele, e eu já ouso dizer pra vocês que, por enquanto, se tornou o melhor que eu li, do autor. Ele é um belo de calhamaço, então passamos 3 meses lendo, e foi uma experiência maravilhosa ler com a Jaqueline, porque ela tem uma bagagem instrutiva, então foi muito bom ler com ela. Os comentários dela abriu meus olhos para coisas que às vezes eu não enxergava, né, eu como um leigo um pouco no assunto. Então foi muito bom ler com ela, gostaria de ler mais livros como ela. Aqui vamos acompanhar a história do Mishkin. Ele é intitulado como O Príncipe. O termo príncipe não refere-se à realeza, mas a um título, realmente, como se fosse duque, visconde e por aí vai, sabe? Então todos o chamam de um príncipe, não que ele seja um príncipe. Tanto que ele tinha outro personagem também denominado príncipe. Príncipe CH, nunca soube pronunciar, né, o nome dele. Então existem vários príncipes, que é vários, né, termos, várias posições sociais. Como eu esquecia de chamar o nome dele Mishkin, às vezes, não conseguia nem escrever, então eu conversava com a Jaqueline e falava o príncipe. O que acontece? Logo no começo do livro ele está indo para uma viagem de trem, e ele acaba encontrando o rapaz, o Rogojin, nesse trem, nessa viagem. Eles conversam bastante, eles meio que acabam se aproximando, né? Esse Rogojin vai ser um personagem muito importante para a história. O Mishkin, ele é um rapaz bem humilde, tanto na vestimenta quanto na aparência. Então as pessoas já começam a conversar com ele, já percebem que aí tem alguma coisa, porque ele tem uma certa ingenuidade na conversação dele. E ao mesmo tempo que ele é ingênuo, ele é muito esperto, ele é muito perspicaz, porque ele consegue enxergar o interior das pessoas de uma forma tão simples, tão clara,
que às vezes eu ficava besta. Eu achava incrível a forma como ele conversava sobre as pessoas. Enfim, e chegando lá na cidade, ele vai, assim, humildemente procurar o esposo dessa parente dele. Só pra falar, eu tô aqui. Ele estava fazendo tratamento médico. Ele conta que o médico dele acabou falecendo e tal. E então ele acabou voltando porque ele tinha epilepsia, né? Fazia até algum tempo que não acometia, uns 2 anos, se eu não me engano, que não acometia ataques epiléticos. Então ele só procura, né, esses parentes pra poder contar que ele estava ali, mas ele não nada pra pedir abrigo e tal. Mas conversando lá, ele acaba se compadecendo, vendo que ele realmente foi ali na pura inocência. E conversando, eles percebem que realmente o cara é bem inocentão, bem ingênuo. Ele acaba oferecendo, né, algum tipo de ajuda, né, serviço. E ele acaba se aproximando, se envolvendo com essa família, com os amigos, com as filhas dele. E quando ele está no escritório conversando com esse general, ele acaba se deparando com um retrato de uma moça, que é Nastassia Polivnova. Eu acho que é assim que se fala. E essa moça que é uma peça-chave aqui pra história, que é a treta da história inteira. Que olha, sinceramente, o Fyodor adora construir moças problemáticas. Enfim, essa moça, ela sofreu muito na vida, ela tem um passado bem conturbado, então ela leva aquilo pra vida adulta dela, pra lidar com os homens, com as vestidas dos homens sobre ela, né? E ele se encanta com essa moça à primeira vista. Mas essa moça está prometida a outro rapaz. E é complicado porque essa moça, todo mundo se interessa por ela na história, sabe? Aquela história de romance que, nossa, todos os rapazes se interessam pela mocinha. É ela, inclusive o príncipe. Esse livro aqui é um verdadeiro novelão, porque esses personagens, tanto a Nastassia quanto a filha do general, o próprio Rogojin, eles parece que brincam com o sentimento dos outros. Parece não. Eles brincam. E o príncipe é a pessoa mais ingênua, mais sincera dali. Ele meio que vai onde a vida o leva, sabe? Às vezes ele não sente aquilo, não acredita naquilo, mas ele se deixa levar pelo sentimento, pela situação e fala: eu amo, eu não amo, eu sinto, eu não sinto. E tem momentos que a gente fala, cara, sai da moita, né? O que você quer pra sua vida? E vários momentos a gente se irrita. Eu mesma me irritava com a Nastassia, é um personagem que eu não gostei muito, com a Aglaia, que é a filha do general, que é uma peça importante também pra história. E a gente vê os personagens manipular o príncipe e dá uma revolta, porque a gente vê que ele é ingênuo, ele só quer agradar a todos. Ele só vai tocar no fundo da alma da pessoa, falar sobre a pessoa, mas de uma forma não ofensiva. Tem vários diálogos aqui com os personagens que as pessoas ficam impressionadas com o modo de ver do príncipe. Ele usa vários exemplos, né, de histórias que ele ouviu e tal, para poder chegar ao assunto que ele quer falar. E quando chega no final, e são capítulos longos, né? A gente fica lendo e pensando onde que isso quer chegar. E chega no final, a gente fala, que grandiosidade, nossa, esse príncipe. Claro que o Dostoiévski adora encher linguiça, que tem citações aqui que não seria necessário, né? Dá pra dar uma enxugada na história, mas como se trata de um novelão, né? Então temos que ter paciência, né? Ele e o Victor Hugo deviam dar as mãos. Enfim, é uma história repleta de reviravoltas. Quando você acha que a história meio que fechou, que não vai acontecer mais nada, abre uma nova parte, porque o livro é separado em partes, 4 partes, se eu não me engano, e abre o leque, e a história se estende, e os personagens entram e saem da história, viajam e voltam, e o príncipe sempre preso naquilo, deixando a vida levar. E o final, gente, a última parte, os últimos capítulos, olha, um balde de água fria pra cima da gente. A história estava se encaminhando, né, para um desfecho que, particularmente, eu não queria que tivesse sido aquele desfecho, por mais que a gente sabe que, no fundo, o príncipe estava aquecendo para aquilo. Eu acho que ele merecia algo melhor. No final das contas, a gente sabe que a história poderia chegar a esse desfecho que chegou, sabe? Por todas as atitudes dos personagens, pelo que eles se permitiram. Enfim, a história estava caminhando para isso. Quero reler no futuro, porque como é um livro muito grande, eu tenho certeza que eu deixei passar muitas coisas, muitas referências. Tem bastante referências religiosas, eu fiz muitas marcações. Eu tinha até visto um vídeo da Tatiana Feltrin falando sobre esse livro Idiota, e ela fez algumas comparações, inclusive a Jesus. Agora, no final do livro, principalmente nos 2 últimos capítulos, eu entendi essa comparação. Durante o livro, assim, dava pra gente tentar catar, né, migalhas pra tentar fazer associação, mas no final, gente, fez todo sentido esse título, O Idiota. Às vezes a gente acha, mas ele não é tão idiota assim. Quando a gente tá lendo durante o livro, eu pensava, mas ele não é tão... Mas chega no final, é uma atitude assim que você fala, realmente eu não sei nem o que pensar.
É umas coisas que a gente, na nossa vida real, a gente não concordaria, mas foi uma caixinha de surpresa esse desfecho. Eu dei 4 ou 4,5, ainda estou entre 4 e 4,5. Eu não sei esse meio ponto ainda, se eu dou ou não dou. Mas foi um livro que eu gostei bastante. Fica aqui a indicação pra vocês. E é isso aí. Esse vlog não ficou tão longo, né? Talvez essa última parte, porque eu falei de 2 livros. Quero saber se vocês já leram esses 2 livros, o que vocês acharam. Comentem aqui embaixo comigo. Se for comentário com spoilers, né? Muito cuidado, faça uns tracinhos, dê um espaço para comentar com spoilers. Se vocês quiserem participar das leituras conjuntas do canal que eu organizo, vou deixar o link aqui embaixo, né? São os livros que eu sorteio no potinho todo mês. E tem as leituras conjuntas do Miquel também, que é feito a partir do grupo de membros também. É só vocês, né, conferirem aqui as opções para vocês serem membros. A leitura conjunta são dos 2 níveis, mas para participar do benefício da live, por exemplo, que é um benefício a mais, é o 2º nível. Enfim, vocês verem aqui embaixo, leiam certinho, com atenção, que vale muito a pena fazer parte do nosso clubinho. Muito divertido. É isso aí, eu gosto de vocês para conversar aqui embaixo. Vou deixar o link de compras, redes sociais e até o próximo vídeo.